FitBRcast, podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil. Recebendo hoje o fisioterapeuta Felipe Alavarci. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Yara. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E bora bater papo aí, falar sobre reabilitação. Isso é bom demais, né? Quando a gente tem um profissional que entende a língua da gente, a gente estava trocando umas ideias É, aqui, e o Felipe vai ajudar muito com dicas e com informações importantes. Felipe, me conta um pouco sobre a tua escolha pela fisioterapeuta, pela fisioterapia, né? Quanto tempo você tem de carreira e tá, a sua especialização? perfeito. Yara, eu sempre gostei muito de praticar esporte, né? Desde menino fiz arte marcial, jogava futebol, fazia levantamento de peso. Então me machuquei muito, né? Então eu precisei da fisioterapia, né? E nesse âmbito, assim, começou a me chamar um pouco a atenção, né? E fui embora, fui para fisioterapia. Eu atendo desde 2006, então vai fazer 20 anos ano que vem que eu faço atendimentos, que eu convivo com esse processo de reabilitação. Já passei por algumas áreas, mas sempre focado na área de ortopedia e com um foco muito forte agora na área da esportiva, desde 2014, atendendo atletas de alto rendimento, na corrida, no crossfit, no levantamento de peso olímpico, né, atletas em níveis nacionais e trabalhando forte nessa área. E você tem especialização ou você atende mais Sim, sim. O hérnia de disco que você falou? hernia de disco, sim. A hernia de disco, ela surgiu em 2012 para mim, né? Foi a base da formação do meu instituto, né? Que é o IARC, Instituto Alavarci de Reabilitação da Coluna. Então, o nome IARC, ele veio através do primeiro protocolo que nós desenvolvemos, baseado na literatura da época, né? Para reabilitar a hernia de disco. Mas o instituto acabou crescendo, né? Hoje nós temos quase 10 fisioterapeutas trabalhando, então ele amplificou, a gente trabalha com escoliose, trabalha com hérnia de disco, trabalha com corrida, temos um centro de corrida lá junto com a gente, que é do Vinícius, então acabou ampliando, trabalhando bastante com ortopedia esportiva. Hoje, de 3 anos para cá, eu estou modulando minha carreira para apenas atender pacientes com hérnia de disco, me tornando realmente especialista nesse assunto. Antes da gente falar de corrida, que é o assunto que me interessa muito, vamos falar um pouquinho de coluna, né? Você falou em reabilitação de coluna. Hoje a gente ouve na base da brincadeira, mas brincando mais, falando a verdade, que muitos jovens estão com a coluna destruída, né? A garotada de 20 e poucos anos, eh, não é mais um problema de idade avançada, né? A dor nas costas, a dor na coluna tem atingido todo mundo. Você confirma isso? Yara, a dor é uma relação experiencial, somato-sensorial, referida a relações estruturais reais ou semelhantes ao real. O que que isso significa? Que a dor não necessariamente pode estar sendo ocasionada por uma alteração estrutural, né? Ah, tem um hérnia de disco que tem dor. A dor pode estar acontecendo por alterações no nosso sistema nervoso central. E o que que altera o sistema nervoso central? Depressão, ansiedade, estresse. Qual que é o mal do século? Tudo Depressão. isso. Você conhece pessoas com depressão? Todo mundo conhece, né? Então hoje eu estou vendo os jovens não necessariamente com dor na coluna por causa de alterações únicas exclusivamente estruturais, como por exemplo uma hernia de disco, mas também uma associação multimodal de fatores que potencializam a dor dela. Uhum. Quando a gente tem depressão, ansiedade, quando a gente tem o sedentarismo, há uma alteração no nosso cérebro que eh, diminui a capacidade de frear a sinalização de dor, os inputs de dor, que é o nosso sistema inibitório descendente. A partir daí, o seu corpo e o seu cérebro fica mais sensível a agentes nocivos ou não nocivos. Por exemplo, ficar sentado não é para causar dor, mas ficar sentado muito tempo, seja a postura que for, pode te causar dor. Dependendo do seu metabolismo, da sua capacidade funcional, estrutural, nutricional, você vai ter dor ou não. Então, não é apenas a estrutura que causa dor,
e sim correlações sistêmicas no nosso corpo que deixa o corpo mais suscetível à dor. Então, sim, eu confirmo o que você falou. Hoje, os meninos mais jovens estão apresentando mais problemas de coluna, não necessariamente por causa da postura. Esse mito tem que quebrar. Aham. Interessante você fazer essa associação, essa relação, apresentar essa relação com a depressão. Era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ela, a depressão hoje é o mal do século, a gente sabe, né? Nós temos 2 tipos de dor, assim, não vou me estender muito nisso, que é um assunto bem longo, né? De uma forma geral, bem leiga, 2 tipos de dor: nociceptiva e nociplágica. A dor nociceptiva em si é como se eu te desse um beliscão da mão aqui assim. Seu corpo entende que é uma agressão e você sente É, dor. Então teve um input periférico, seu cérebro falou: "Poxa, tem alguma coisa me agredindo, é, tenho dor". Ou uma hérnia de disco bem inflamada, ela vai gerar impulsos de dor, tá? A dor nociplástica, ela tem relação com a capacidade do seu corpo de interpretar os sinais. Então, nós temos uma região do cérebro chamada mesencéfalo, e ali nós temos a substância cinzenta periquidutal. Ela é uma moduladora eferente da dor. O que que isso significa? Ela modula os sinais que vêm do cérebro para a periferia. é. Se você tem depressão, normalmente ocorre uma alteração nesse processo. Visto que, no momento que você toma alguns medicamentos para controlar essa depressão, um dos medicamentos é recapitalizador de dopamina, recapitalizadores dopaminérgicos. Por quê? Para deixar mais dopamina circulante no corpo. Porque a dopamina é um agente analgésico para o nosso corpo. E sabe que libera dopamina, regula a serotonina e noradrenalina? O exercício É. físico, entendeu? Então a fisioterapia precisa partir para essa área ativa, a gente estimular as pessoas a praticar mais exercício físico. E os jovens hoje praticam pouco, ficam mais no celular, no computador, não brincam na rua mais, não tem mais o que nós tínhamos, né? Tirar o tampão do dedão, né, na É. rua, brincar de esconde-esconde, assim sucessivamente. A molecada fica só no joguinho hoje em dia. A hérnia de disco pode aparecer em qualquer momento da vida, em qualquer idade. Pode aparecer em qualquer momento da vida, em qualquer idade, e pode ser assintomática. Até 60 anos, pessoas com 60 anos ou mais, em torno de 55% ou mais dessas pessoas apresentam degeneração na coluna de forma assintomática. Hum. Então, os achados radiológicos não significam uma patologia. Os achados radiológicos precisam ser é, associados com sinais clínicos, funcionais e metabólicos para a gente definir o que está acontecendo com o paciente. Então, grande parte da população, se a gente fizer uma ressonância magnética na coluna, vai apresentar alterações degenerativas, que podem ser um simples abaulamento discal, uma degeneração discal, que é uma diminuição da lubrificação intradiscal, ou até mesmo a própria hérnia de disco, que é a extrusão do chicletinho que a gente tem lá dentro. Tá? Partindo por esse princípio, a gente tem que entender que os achados radiológicos não é o fim, é apenas um começo para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Tá? E tem tratamento, a fisioterapia ajuda em quanto, né, nessa reabilitação, e se a pessoa pode continuar tendo uma vida normal assim que for diagnosticado e tratado. Perfeito, uma ótima pergunta. A gente precisa entender que nós temos 2 caminhos para tratar: cirúrgico e conservador. Os 2 caminhos são efetivos quando o paciente é selecionado para o determinado caminho de forma correta. Apenas 4 a 5% de todos os casos que a gente encontra com hernia de disco possui realmente os verdadeiros indicativos para ir para a cirurgia. Se isso faz, as cirurgias hoje são muito modernas, os médicos são muito capazes e normalmente dá muito certo. A dificuldade é selecionar o paciente de forma correta. Vamos imaginar o conservador. O conservador é muito eficiente. Por quê? Nós sabemos hoje que a hernia de disco possui reabsorção espontânea de 4 a 12 meses. É só a gente não atrapalhar. Né? Se o paciente fazer um gerenciamento de sua saúde, a gente tirar o paciente da crise e gerenciar a saúde dele por um ano, ele repetir a ressonância, ele pode estar ainda com os riscos de dor, uns resquícios de dor, mas a hérnia vai ter diminuído, reabsorvido de forma completa
ou de forma parcial. Então, tem sim tratamento. O tratamento conservador é muito efetivo quando bem feito, porque nós temos muitos erros por aí também na área da fisioterapia. Você falou que tem uma área da sua clínica, do seu instituto voltada para a corrida, né? E é uma modalidade que está super em alta, é um número grande de novos corredores surgindo. A clínica está cheia Tá, por conta disso também, porque as pessoas abusam, ou como é que, por que você acha que está acontecendo tá. isso? Hoje, nós temos lá com a gente o Vinícius. Ele tem um centro de corrida, né? Aqueles grupos de corrida. Não sei, tá fugindo o nome na cabeça. É equipe de corrida. Aham, Lembrei. Ele tá, acho que com 400 atletas, né? E nós temos um fisioterapeuta, que é o Luiz Guilherme, que ele é especialista em corrida. Então, ele foca só em corrida, né? E ele faz parte do grupo junto com o Vinícius. Então, hoje, parte dos atletas que estão lá com a gente fazem prevenção. Então, nós temos um protocolo base de exercícios de pliometria, de fortalecimento, de bases complexas para corredores, onde previne lesões. Nós temos um outro grupo de pacientes que vão lá buscando um recovery, que é aquela liberação miofascial, a bota. Poxa, fiz uma maratona no domingo. Segunda-feira tem um monte de atleta lá fazendo o recovery, fazendo as massagens, as liberações miofasciais. E temos atletas que se lesionam, que está tudo bem. Não é nenhum problema sério, não é nenhum risco. Visto que a lesão não pode ser ligada diretamente com o esporte. Ela é extremamente sim. multifatorial. E quais são os principais tipos? É legal saber entender isso, porque eu fiz a pergunta, né, pensando só nas lesões, mas tem Uhum. muita gente prevenindo, é Tem isso, sim, né? tem. Agora, se a gente se machucou, se a gente abusou, quais são os principais tipos de lesão que tem levado os corredores, principalmente para a A fisioterapia? mais comum é a canelite, né? É a síndrome tibial, Aham. tá? E normalmente é ocasionada por sobrecarga, Uhum. né? Então, o que que a gente precisa fazer? Tirar um pouquinho da carga de treino, regular o treino com o técnico e gerar um processo analgésico de reorganização biomecânica, né? Para fazer a volta ao esporte. Aham. Muitas vezes é uma canelite mais simples, mas se não tratada, pode evoluir para uma fratura por estresse. Essa fratura por estresse, aí tira o indivíduo do esporte por uns 4 a 6 meses, facilmente, dependendo do nível da fratura. Conheço bem isso. Em 20 anos de atividade física, de corrida, eu tive 2 lesões. A primeira foi logo no começo, justamente uma fratura por estresse na tíbia, Muito comum, viu? Muito por comum. conta de aumento de volume rápido e também Se empolgou, o é, entusiasmo de querer fazer prova todo final de semana acaba levando, né, fiquei de molho uns meses, depois voltei. E a segunda, foi uma tendinite de quadríceps, também por abuso, por fazer uma sim, prova que eu não estava tão preparada. E agora, recentemente, não é bem uma lesão, mas foi um desgaste de articulação que eu precisei fazer uma artrodese, né, que é a ah, colocação de um pino no hálux rígido. Mas logo, logo estou voltando são também, né. sinais da guerra, né? Exato. Muito bom. Só tem lesão quem pratica esporte. É. E fala então um pouquinho da importância da prevenção, né, para a gente não precisar ficar sem correr, é legal se prevenir. Sim, A fisioterapia tem uma gama de tem. opções para te ajudar nisso, né. Ô, Yara, a gente tem o principal objetivo de gerar independência para o paciente, né? A independência para o paciente ela é fundamental, né? Então, quando você faz a base, quando você ensina alguns exercícios, quando você desenvolve a capacidade específica do indivíduo para a corrida, o risco de lesão diminui de forma satisfatória. Nos artigos científicos, fala que não tem como a gente prevenir lesão, Uhum. né? Não tem comprovação, faça isso que você previne lesão. Tem como a gente gerenciar a sua saúde, deixar seu corpo com uma melhor recuperação, deixar seu corpo mais nutrido, deixar seu corpo mais forte, tá? Você não vai ter lesão? Vai ter. Em algum momento vai ter, porque os principais atletas têm uma lesão ou outra, mas quanto mais você se preparar, menor vai ser a lesão ou menos avançada vai ser essa lesão e menos lesões você vai ter. Isso é claro para a gente. E a gente fala de esporte, mas eu quero falar também um pouco de longevidade, né, quando você fala de prevenção, eu quero
fazer uma fisioterapia, quero fazer um esporte para continuar correndo, que é uma coisa que eu gosto. Mas cada vez mais as pessoas também estão pensando em viver mais e melhor, né? E a fisioterapia e a atividade física contam muito para isso, né? Você também tem algum caminho para uma longevidade mais saudável? Que dicas você pode trazer para a gente? Quanto mais músculo você tiver, mais idoso você vai ficar, mais longe você vai. Você precisa ter músculo. A musculação, o treinamento de peso é a base de tudo hoje. A gente sabe que quanto menor a massa muscular no quadríceps, mais a chance de desenvolvimento de Alzheimer, por causa de uma relação biopsicossocial. O indivíduo começa a andar menos, começa a ter dor no quadril, dor na coluna, porque o quadríceps ele faz parte de um complexo lombopélvico que auxilia a estabilização da coluna e do quadril. Um quadríceps fraco aumenta o gasto energético dos glúteos, que são os protetores da nossa coluna e do nosso quadril. Então, para um corredor, fazer uma cadeira extensora, sensacional. Fazer um agachamento, importantíssimo, Aham. né? Então, precisa ter as pernas fortes. Para a longevidade, ter músculo, colocar impacto e ter inteligência motora. Eu até falo da historinha do seu José, né? O seu José estava andando na rua, ele tropeça. Ele tem três opções. Ele tropeça, ele consegue colocar o pé na frente, mas não tem força suficiente para se equilibrar e cai e se machuca. Ele tropeça, ele coloca o pé para frente para se equilibrar, se equilibra, mas ele faz tanta força, que no outro dia o joelho dele está desse tamanho, a perna cansada, inflamado. Ou o seu José tropeça, coloca a perna para frente e se equilibra. O que que isso mostra para gente? Que o seu José, se ele treinar a inteligência motora, treinar as bases complexas da capacidade funcional do indivíduo idoso, não necessariamente ele precisa ter uma massa muscular aparente, ele vai conseguir ter função. Então a gente precisa desenvolver a função. E para desenvolver a função, primeiramente, você tem que ter músculo. Segundo, treinar a inteligência motora. Terceiro, ter impacto no corpo. Porque o impacto estimula o músculo e estimula a produção de osteoclastos e osteoblastos, para deixar o osso mais denso. Sucessivamente, não tem tantos riscos de ter uma osteopenia, uma osteoporose a longo prazo. Muito bom, assunto para a gente ficar aqui horas conversando, né? Eh, Só falando agora um pouquinho de Fitness Brasil, de Fitness Brasil Expo, você já deu uma volta no evento, o que que você achou na parte de conteúdo, de educação? Tá sensacional, tá gigantesco, né? É o terceiro ano que eu venho. Primeiro ano eu vim dar palestra, ano passado também, esse ano eu vim dar palestra e gravar aqui com vocês. E tá cada ano que passa tá maior, com profissionais mais capazes, palestras incríveis, tá sensacional. Muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar aqui. A gente agradece a tua presença e da gente encerrar, deixa seus contatos, ou como a gente te acha no Instagram para todo mundo começar a seguir, saber das. Perfeito. O Instagram é prof_Felipe Lavarsi. Tá? É um Instagram voltado para a área ortopédica, falo bastante de hernia de disco. A gente também tem uma rede no TikTok, no YouTube, tem um canal do YouTube voltados para hernia de disco e reabilitação de coluna. Então, quem quiser seguir, é só achar o prof_Felipe Lavarsi, que vai encontrar a gente lá. Muito obrigada, Felipe. Adorei a nossa Que conversa. legal, que bom. A Fitness Brasil está de portas abertas para você. Muito obrigado, Yara. Um Obrigada. ótimo dia. Obrigada.